E recebemos aqui no estúdio do Jornal VIP o Sargento Veronese, que participou aí junto com outros companheiros na missão de Brumadinho, né? Depois daquela catástrofe que atingiu aquela cidade. E ele vem aqui então para contar pra gente como que foi essa missão lá. Seja bem-vindo, Veronese. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho mais dessa tragédia que aconteceu no nosso país. Né? E como é que foi lá? Conta pra gente como é que foi os trabalhos lá. Você foi acompanhado com mais 3, né? Exatamente. Aqui da região do Vale do Rio Tijucas nós fomos em 4 bombeiros militares, integramos uma equipe de 12 bombeiros militares de diversas áreas afins para atuar nesse evento, né? Os outros militares foram de Florianópolis e também do oeste do estado. Nós compomos uma equipe multi-integrada de resgate em áreas deslizadas, busca com cães e busca com drones. Então, uma equipe completa aí para atuar dentro dessa dinâmica de desastre. Né? E como é que está a situação por lá? O local é um local desolador. Eu não posso dizer que foi uma experiência incrível, porque na verdade não foi. Foi uma experiência, uma oportunidade de colocar tudo aquilo que nós aprendemos, né, e colocar em prática. Santa Catarina tem um know-how muito grande a nível de Brasil. Todos lá nos chamavam de especialistas, né, na área, que é essa área de resgate em áreas deslizadas. E nós fomos com esse intuito de, nessa fase da operação, que é a fase onde fica cada vez mais difícil a recuperação de corpos, né, de nós entrarmos realmente dentro da área, localizar os corpos e começar as escavações. Né, às vezes os corpos estão enterrados desde 1 metro até 15 metros de profundidade na lama, né? E aí, como sendo a especialidade de Santa Catarina, nós atuamos nessas áreas de mais remotas, de difícil acesso. A situação lá é extremamente difícil, tanto o trabalho, né, que é um trabalho muito árduo. A nossa rotina ela ia das 4 horas da manhã até as 11 horas da noite. E tanto psicologicamente também, né? É um local uma cidade que foi toda abalada, uma cidade pequena que foi totalmente envolvida pelo desastre, né? O maior desastre ambiental do país, e não tem como as equipes também não ficarem alheias a esse tipo de comportamento, né? Uma tristeza muito grande, uma comoção muito grande a nível mundial, inclusive, né? E as nossas equipes foram para lá para dar o melhor, para resgatar esses corpos, né? Como dizia um comandante nos primeiros dias de atuação lá, nós não estávamos lá apenas para resgatar corpos ou resgatar partes de corpos. Nós estávamos lá para resgatar a dignidade das famílias que ficaram, né? O direito irrevogável de uma mãe de enterrar o seu próprio filho, né? Esse momento em que vocês estiveram lá trabalhando, não dá para dizer que vocês trabalhavam num desgaste emocional muito grande, né? Exatamente. O desgaste é extremamente grande. Tanto o desgaste físico, né, o trabalho na lama, né, o trabalho naquela área. Nós treinamos e acreditávamos que tínhamos treinado como um instrutor dessa área. Nós sempre acreditamos que havíamos treinado para qualquer tipo de emergência. Então, nós sempre treinamos mais do que a própria ocorrência ela absorve, né? Mas, como é um caso atípico, nós nos deparamos realmente com uma situação inusitada, que é um grande desastre. Então, as nossas equipes estavam sim preparadas, mas o desgaste, tanto físico quanto emocional, é extremamente grande. No decorrer do dia e no final do dia, as nossas equipes estavam totalmente esgotadas. E vocês conseguiram achar pedaços, né, de corpos, como você falou? Exatamente. Nos primeiros dias, tinham cerca de 500 militares atuando na área, né, 35 aeronaves, então eram números muito grandes. Então, praticamente se tropeçavam em corpos. A média de localização de corpos nos primeiros dias eram de 18 corpos por dia. Na medida que a água foi baixando, e esses corpos eles começaram a ficar cada vez mais em profundidade, né, na lama, os números foram diminuindo. Então, hoje a média de captura de corpos é de 2 corpos por dia, né? E antes nós resgatávamos sim o
corpo inteiro, né, a vítima inteira. Hoje nós falamos em segmentos, que são partes de corpos que estão sendo localizados, né. Isso não é suficiente para entregar para uma família tudo aquilo que ela gostaria de velar, enterrar, como se deve ser feito, né? Mas dá uma sensação de alívio para aquele pai, para aquela mãe que muitas das vezes ficavam próximos das áreas atingidas, esperando que o filho fosse encontrado, né? Para um pai e para uma mãe, enquanto não vela e não enterra, o filho está vivo, né? Ele poderia ter sido levado pelas águas, perdido, sem consciência e não consegue voltar para casa. O pai sempre pensa esse tipo de coisa, né? Então, nem que seja um pedaço de corpo, né? E através do DNA fica comprovado que o corpo é daquela pessoa, né? Então, entregávamos essa parte do corpo para a família enterra, e aí sim sabe que o filho está ali, que foi velado, foi enterrado, e a vida de certa forma continua, né? Todos teremos o mesmo fim. Para a gente encerrar, a gente sabe que foi um trabalho intenso lá, e como é que você volta? A sensação de dever cumprido, ou ainda fica aquele sentimento, poderíamos ter feito mais? Não, a sensação de dever cumprido. Nós sabíamos que estávamos lá por um único motivo, né, para recuperar o máximo de corpos que nós conseguíssemos e entregar para as respectivas famílias. Eu tenho a dizer que jamais seremos os mesmos, né? As nossas equipes, com certeza, a partir de hoje estarão muito mais preparadas. Nós levaremos esse conhecimento, tanto para conhecimento futuro, né, quanto para aquisição de materiais. E para as equipes que foram, não há como se abster de um pensamento, né, que muitas coisas devem ser mudadas. Às vezes as prioridades que tínhamos não são mais as mesmas. Não seremos mais os mesmos após Brumadinho, com certeza. A gente até percebe a sua voz, esse momento difícil que é lá, a gente consegue até imaginar, né, Danilo? É verdade, agradecemos a sua participação, Veronese, e parabéns pelo trabalho realizado por você e sua equipe também. Obrigado pela oportunidade. Temos todos um excelente dia. Obrigada.